Nesta aula, nós iremos aprender como finalizar o nosso bastidor. Depois que você já tem o seu bordado finalizado, chegou a hora então da gente colocar ele na moldura, no bastidor. Você pode também levar ele numa loja que faz moldura para quadros, mas a forma mais tradicional que a gente finaliza os bastidores é com um bastidor redondo, sem tarraxa. Mas você também pode usar o com tarraxa. Se você começar a seguir alguns Instagrams de bordadeiras estrangeiras, americanas, na Europa, na Austrália, você vai ver que a maioria delas, quer dizer, praticamente todas, finalizam com um bastidor de tarraxa. Porque lá não é comum encontrar esse bastidor sem tarraxa. Elas finalizam assim, você pode usar aqui para colocar também o prego, ou mesmo colocar uma fitinha e pendurar. Então essa é uma outra forma de finalizar com o bastidor com tarraxa, tá? Nós vamos aqui usar o bastidor sem tarraxa e eu vou ensinar para vocês duas formas diferentes. A primeira delas é com avesso fechado, com um tecido. Então aqui nós temos o nosso bordado e aqui eu finalizei com uma fitinha para pendurar, com o próprio algodão cru. Esse daqui é uma sarja, um algodão cru um pouco mais grosso e um cordão. E vocês também podem finalizar apenas, a gente franze aqui, faz como se fosse um fuxico, e aí fica o avesso aberto. Tem muitas bordadeiras que gostam de deixar o avesso aberto, porque conta assim a história, como você bordou. Então às vezes quando o bastidor vai ficar pra mim, eu gosto de deixar assim, com o fundo aparente. Até porque a gente vai vendo, né, nosso avesso, e eu gosto de tomar um cuidado com o avesso. Eu tentei ao longo do curso mostrar pra vocês como a gente pode deixar nosso avesso mais bonito. Então se você quiser também deixar com o avesso aparente, eu vou mostrar pra vocês uma outra forma de finalizar o bastidor com o avesso aparente. Então nós vamos primeiro começar colocando este tecido e fazendo esta finalização. A primeira coisa que nós temos que fazer é centralizar o nosso bordado no bastidor. Você fez todo o trabalho, centralizou para riscar, e aí quando a gente vai colocar no bastidor esse bordado ficar descentralizado, não vai ficar uma coisa agradável, bonita aos olhos. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse processo de centralizar o risco, tá? No caso desse bastidor aqui, que é um risco que ele sai aqui de baixo, a minha preocupação é que ele saia aqui, e a minha preocupação vai ser nas laterais. Que o mesmo espaço que eu tenho aqui, eu tenha nesse lado aqui. Então, o mesmo espaço aqui, aqui. Diferente desse daqui, que ele não sai, então eu tenho que deixar o mesmo espaço em volta dele inteiro. Como este também. Aqui a gente tem que tomar a preocupação de centralizar ele inteiro. Neste outro aqui, a gente tem que tomar a preocupação de ter esse mesmo espaço dos dois lados e sair de baixo. Isso daqui ele não saía de baixo, então o que a gente faz? Centraliza essa parte da horizontal. Então às vezes a gente vai centralizar na horizontal e na vertical, às vezes só na horizontal. Então esse daqui a gente vai centralizar na horizontal. Então sempre o bastidor vai a parte menor por baixo. E aqui nessa hora eu já começo, então nós vamos colocar a parte menor embaixo e nós já vamos começar a centralizar. Então aqui eu quero que fique o nosso jardim saindo de baixo, e aí eu vou tomando cuidado para essa distância aqui, ó, ficar igual no final do meu F aqui na margarida. Então eu vou vendo para ficar essa mesma distância. E aí eu vou começar a prensar. Então eu vou vendo se tá na mesma distância. Aí se não tiver, eu vou puxando um pouquinho para cá. E o algodão cru, ele é bom, porque diferente às vezes de alguns tecidos, quando a gente vai tentar prensar e ele esgarça, o algodão cru ele tem uma boa resistência. Então vocês podem ir puxando ele, para ele ficar bem prensado, bem esticado. Aí eu confiro. E veja se ele ficou bem prensado, se tá com a mesma distância aqui e aqui, antes da gente começar a partir para finalização. Veja se tá aqui embaixo tudo certo.
Então, eu vi que ficou bom, ficou a mesma distância. Você pode usar até uma régua, se vocês quiserem. Ó, tá os dois com 1 centímetro, então os dois finais do F tá com 1 centímetro. E aí, a gente finalizou. Tá? Para as duas formas de finalização, nós vamos primeiro cortar este tecido que ficou aqui. Como que eu gosto de fazer para cortar, para ficar essa distância certa, que é quando a gente vai virar. Então, essa distância ideal. Eu gosto de fazer essa marcação assim, com a canetinha fantasma. E eu vou marcando inteiro. E aí aqui ficou minhas linhas guias de onde eu tenho que cortar o meu tecido. Tá? Aqui ficou, ó, as linhas. E aí eu vou cortar meu tecido com essa linha aqui. E aí ele ficou, essa parte eu reservo, e aí ele ficou com o tamanho que a gente vai virar. E aí eu vou picotar com uma tesoura de 1 em 1 centímetro. Então eu venho aqui e picoto ele inteiro, mais ou menos com 1 centímetro. E vou picotando ele inteirinho. Então ele vai ficar como se fosse uma franjinha assim. Tudo picotado, que é que a gente vai virar. Nesse daqui, nós vamos colocar uma fitinha aqui em cima, que aí a gente pode prender no prego, e essa fitinha fica presa, penduradinha no prego. Então, eu acho o centro. Se vocês olharem no risco, vocês vão ver onde está o centro, né, do tecido, do nosso risco, lá no guia de pontos e cores e no risco. Tem aqui mostrando o centro. E aqui que a gente vai colar a nossa fitinha. A fitinha, eu uso uma fitinha normal, aí você pode escolher a cor que você quiser, essas fitas mesmo, a mais fininha, você pode colocar branca, bege, e aí nós vamos, antes de começar a colar, nós já vamos colar nossa fitinha aqui em cima. Como que a gente faz para já prender ela? Nós pegamos um pedaço de fita crepe, eu prendo a fitinha, uma na outra aqui, ponho a fita crepe, então já deixo ela bem juntinha. Venho aqui, aonde ela vai, e prendo essa fita. A fita, ela só vai ajudar a gente a fixar aqui, mas quem vai colar mesmo ela vai ser o tecido, tá? A gente só tá fixando ela aqui no nosso bastidor. Centralizei. Então a fitinha ela ficou dessa forma aqui. E agora nós vamos começar a colar. Essa forma como a gente coloca o tecido atrás, eu vou cortar o tecido redondo, tá? Eu uso o próprio bastidor,
faço a marcação no tecido. Eu gosto de passar bem o tecido antes, para não ficar enrugado. E aí eu vou fazer a marcação com uma caneta na parte de dentro do bastidor de baixo, do menor. Faço uma marcação com caneta. E aí eu corto. E aí ele vai ficar assim cortado. Aí eu coloco aqui. E aí eu vou começar a virar. Aqui onde vai ficar a fitinha, a gente vai picotar mais um pouquinho esse tecido aqui, que ela vai entrar no meio da... A indicação de todo o material que a gente usa para o acabamento vai estar aqui na descrição do vídeo, no texto embaixo do vídeo. Aí vocês podem ver todos os materiais que eu uso. Eu gosto de colocar um pouquinho na madeira e um pouquinho no tecido. Eu vou colando um pouquinho no tecido. Essa cola ela é rápida, a gente vai segurando assim que ela já cola. E aqui nós vamos finalizar colando esses pedacinhos aqui que ficaram em cima da fita crepe aqui que a gente deixou para fixar a nossa fitinha. Então, depois que a gente virou todos eles e colamos, ele vai ficar dessa forma. E aí entra o cordão para dar o arremate final. Então eu gosto de colocar esse cordão, porque aí ele finaliza essa junção do tecido com o algodão cru com o tecido colorido, que é o nosso forro. Eu venho aqui, meço certinho, corto e vou colar com a mesma cola. Vou colando, vou dando uma apertadinha. Mas essa cola de artesanato, ela é muito boa porque ela cola bem rápido e ela é uma cola que não mancha o tecido. Então, a gente ficou com o nosso bastidor finalizado e com o fundo tampado. Então, a gente tem aqui pra gente prender num preguinho e a gente ficou com o nosso fundo todo delicadinho, fechado com tecido diferente. E aí, como eu falei, você pode escolher um tecido estampado ou o próprio algodão cru que você já tem aí pra bordar, tá bom? Uma dica, às vezes ficam uns pelinhos em cima do seu bordado. Para você não ficar passando muito a mão, nem um pano, você pode pegar um pedacinho da fita crepe mesmo, e aí você vai tirando esses pelinhos que ficaram e limpa bem o seu bordado. Às vezes, quando a gente cortou o algodão cru, ficou na mesa. E aí, estamos aqui com o nosso bastidor. A próxima forma da gente finalizar o bastidor é deixando o avesso aparente. Dessa forma aqui. Dessa forma é bem mais simples. Então, a gente vai também recortar, como a gente já fez, tá? E aí, nós vamos pegar uma linha e vamos fazer um zigue-zague. A gente dá um nozinho na ponta e nós vamos fazer um zigue-zague. Então, eu entro aqui e vou alinhavando mesmo esse tecido. Aí, quando eu cheguei aqui no final, eu tenho aquele nozinho que a gente fez só pra linha não escapar. Eu vou começar a puxar dos dois lados. Venho aqui, faço um nozinho e eu vou puxando, ó. Ele vai fechando o meu bordado. Aí eu puxo o máximo.
Então, nós vimos as duas formas como eu gosto de finalizar bastidor. Finalizando com o tecido atrás, onde nosso avesso fica escondido, guardadinho. E aí você pode escolher entre finalizar com tecido estampado ou tecido mesmo, o algodão cru. E aí eu mostrei pra vocês também a forma de colocar aqui, né? Se vocês quiserem colocar a fitinha pra pendurar. E a outra forma que a gente aprendeu foi com alinhavo, como se fosse um fuxico, onde fica o avesso aparente. Que eu falo que eu gosto muito dos meus bordados deixar assim, e aí ele fica mostrando o avesso. Nas minhas encomendas, normalmente eu sempre finalizo assim. E aqui eu ponho a minha tagzinha com a logo. Espero que vocês tenham gostado. E agora vamos lá finalizar o bastidor de vocês e pendurar na parede.